Vamos falar sobre desmatamento. Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon, mostram que o desmatamento na região triplicou em março e fechou o primeiro trimestre de 2023 com a segunda maior área desmatada em pelo menos 16 anos. A gente vai ter um convidado para falar sobre isso. Já está com a gente? É isso, o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Boa noite, Bocuí, bem-vindo. Olá, como vai, Abraão? Tudo bem? Tudo bem. O que é que explica esses números, Bocuí? O que é que explica essa alta? Olha, eu gostaria de ter essa resposta de forma muito clara, né? Porque além de você ter um aumento do desmatamento exponencial no mês de março, nós tivemos também um desdobramento das frentes de desmatamento, na medida em que esse desmatamento ele deixa as bordas da Amazônia, o conhecido Arco da Amazônia, e ele caminha para o coração da Amazônia, para a região central, ao longo das rodovias. Então, não só há um aumento exponencial, né, do desmatamento, como também um aumento no sentido da direção, o que é estratégico para conter o desmatamento. Tem que conter exatamente nos hotspots, naquilo que você já tinha como áreas onde você tinha pressões de degradação. Então, estão se abrindo novas frentes para enfrentamento. Isso é extremamente preocupante. E existe uma mudança muito clara, Bocuí, na passagem do governo Jair Bolsonaro para o governo Lula, no que se refere à questão ambiental? Já houve alguma mudança muito significativa na forma como está sendo combatido o problema do desmatamento ou não? Olha, Abraão, o que nós temos no Brasil, e é uma característica brasileira, é a capacidade de enforcement, de aplicação, de você sair do discurso e ir para a prática, né? Então, o que nós temos claro nesse processo é uma demonstração de que há uma distância muito grande entre o discurso que o governo faz, e o governo Lula tem feito um discurso muito claro contra o desmatamento, isso está atraindo investimentos internacionais, recursos, quer dizer, não falta dinheiro para combater o desmatamento também, mas a aplicação da lei, a contenção do desmatamento, ela não está se materializando, não está se fazendo real. Então é preciso que o governo, primeiro, ele abra a caixa preta, deixe muito claro e de forma transparente quais são as medidas reais que ele está tomando para conter o desmatamento, né? Qual é a estratégia, de forma muito clara. Não adianta falar só que nós vamos mudar o modelo da economia da Amazônia. A economia vai mudar no momento que você tiver uma pressão efetiva para conter o desmatamento, e é claro que as atividades econômicas elas vão ser mais voltadas à sustentabilidade, né? O desmatamento está se tornando insuportável para uma região, ecossistemas de biodiversidade de floresta, que já estão próximos do ponto de não retorno, o que é extremamente preocupante, não só para o Brasil, para toda a América do Sul, não é? Por conta da função ecológica que a Amazônia exerce. Bocuí, vou te pedir licença, vou pedir que você aguarde um instantinho. A gente vai trazer agora uma reportagem e vou pedir a sua análise na sequência, falando sobre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que anunciou hoje ações para apoiar os países em desenvolvimento na tomada de ações climáticas. Biden anunciou que vai pedir ao Congresso mais 2 bilhões de dólares, ao Congresso americano, mais de 2 bilhões de dólares para o Fundo Amazônia. A gente vai a Brasília, então, a repórter Luciana Verdolim vai trazer os detalhes e a gente volta a conversar na sequência. Olha, depois de criticar os Estados Unidos e a Europa por não se empenharem, segundo ele, de forma efetiva para acabar com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o presidente Lula voltou a defender a necessidade de que o mundo encontre a paz. Segundo ele, não há como ter sustentabilidade no mundo em guerra. Ainda de acordo com o presidente da República, os efeitos das mudanças climáticas agravam ainda mais o problema da fome e da desigualdade no mundo. Lula defendeu, inclusive, a necessidade de se buscar uma relação de confiança entre os países. Até por isso, ele pede que seja cumprida aquela promessa dos países ricos de destinar 100 bilhões de dólares para a proteção das florestas. A Casa Branca anunciou a intenção de doar 500 milhões de dólares para o chamado Fundo Amazônia, algo em torno de 2,5 bilhões de reais. Serão feitas agora consultas ao governo norte-americano para garantir o repasse desses valores.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comemorou. Eu acabo de fazer um telefonema para o secretário John Kerry, agradecendo pelo anúncio que o presidente Biden fez, de algo que nós iniciamos lá na COP no Egito, na COP 27, onde tivemos aquela primeira reunião, eu e John Kerry, e ali nós, da parte brasileira, apresentamos a proposta de que os Estados Unidos poderia contribuir com o Fundo Amazônia. O presidente Lula ainda se comprometeu durante o encontro das economias, 26 economias que discutiram questões de energia e clima, a reflorestar 12 milhões de hectares da Amazônia. Ele afirmou que o Brasil também está fortalecendo investimentos na chamada bioeconomia, assegurando trabalho para cerca de 25 milhões de brasileiros que vivem lá na região. Vale lembrar, no entanto, que agora, nos primeiros meses do governo Lula, houve um retrocesso no que diz ao desmatamento. Houve recorde no desmatamento do Cerrado e o segundo pior resultado no desmatamento da Amazônia brasileira. A promessa do governo brasileiro é de acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ainda anunciou durante o evento R$1 bilhão para o chamado Fundo Verde para o Clima da ONU. Iniciativa que, segundo o governo dos Estados Unidos, vai ajudar os países pobres na luta contra as mudanças climáticas. O presidente Lula, que chegou no último final de semana da China, já prepara para uma nova viagem. Ele vai embarcar para Portugal. No sábado tem encontro com o presidente daquele país, Marcelo Rebelo de Sousa. No domingo, o dia é livre e Lula ainda tem agenda na Espanha, na terça e quarta-feira da semana que vem. De Brasília, Luciana Verdolim. Obrigado, Luciana, pelas informações. A gente retoma a nossa conversa com o Carlos Bocuí. Claro que isso ainda depende da aprovação no Congresso americano, né, Bocuí? Aí tem que acompanhar a questão da política interna americana, né? Vai haver resistência dos republicanos em relação a essa indicação, especialmente daquela ala que é mais cética às mudanças climáticas. É uma negociação que ainda vai acontecer, mas de toda forma, retomo aqui com algo que você disse aqui na nossa primeira interação. Você falava que dinheiro não é o problema, né? Então, significa que a retomada dessas doações não é a garantia de que vai resolver o problema, então, Bocuí? Não, porque você pode ter recurso, mas não ter política de combate ao desmatamento, né? Então, a estratégia que vai ser adotada, os planos, as ações efetivas, é que realmente vão importar agora. Quer dizer, como é que o governo vai utilizar esses recursos para conter o desmatamento? E aí nós sabemos quais são os caminhos clássicos, né? É você combater o crime organizado, é usar a fiscalização integrada, a fiscalização dos estados, utilizar meios para impedir a retirada de madeira ilegal da Amazônia. Você tem áreas restritas para fazer essa retirada, então é possível fazer esse controle, né? Eu queria comentar com você um pouco dessa perspectiva da vinda dos Estados Unidos para esse aporte financeiro. Os Estados Unidos entendem, sabem, que conter mudanças climáticas é semear a paz, porque a disputa por recursos naturais num estado de desastre climático, não é muito intensa, e um país como os Estados Unidos, tão preocupado com questões militares, certamente sabe que solucionar o problema das mudanças climáticas agora é semear a paz para o futuro, por conta de segurança alimentar, segurança hídrica, questão de refugiados ambientais, que é um problema muito sério, né? Então, tudo isso está ligado a uma grande política global necessária para que você obtenha um equilíbrio humanitário no futuro, né? É isso que nós estamos assistindo, mais do que a própria Amazônia, é esse grande drama de uma possível catástrofe ao longo do tempo em função da questão climática. Essa questão global, então, Bocuí, tem outras regiões do mundo que também estão sofrendo com aumento de desmatamento, outras florestas não tão importantes quanto é a Amazônia, né, que é única, mas existe o problema do desmatamento também em outras regiões do globo, Bocuí? Olha, nós podemos dizer o seguinte, nós temos grandes hotspots de desmatamento e de áreas a serem protegidas, principalmente em florestas tropicais, não é? E aí nós temos as florestas da Indonésia, as florestas da Bacia do Congo,
e a Amazônia brasileira, né? Não só brasileira, mas também sul-americana. Então, esses 3 pontos, eles estão próximos da linha do Equador, eles trazem um elemento de refrigeração para o aquecimento global que é fundamental. Então, além de você proteger a biodiversidade, você está protegendo uma área essencial do planeta que garante também, entre outras questões, a direção das correntes marinhas, né, que saem do Golfo aí do México, vão para o Polo Norte. Então, todo esse equilíbrio global, esse equilíbrio ecossistêmico depende, em grande parte, da proteção das florestas. E, no caso do Brasil, a proteção da floresta amazônica, ela protege a regularidade hídrica continental da América do Sul. A formação, por exemplo, da Bacia do Plata, que afeta o suprimento de países como Argentina, Paraguai, Uruguai, né? Então, é uma questão extremamente séria, delicada, e de planejamento de curto, médio e longo prazo que tem que ser efetivada. E agora, essa bola, né, quem está na porta para fazer o gol é o governo federal do Brasil, né? Então, nós temos que ver resultados no combate ao desmatamento, e isso tem que ser sinalizado e perseguido de forma muito clara e muito intensa em função da gravidade do problema. Ele está se agravando. E aí passa também pela questão de, além do combate, né, de fiscalização, tem que haver também a preocupação social, Bocuí, ou seja, de garantir condições de renda, condições alternativas de renda à população que vive nessas áreas, para que elas não sejam impelidas ao crime, né, empurradas a agredir o meio ambiente? Eu acho que a sua colocação, ela é pertinente. Você tem que diminuir o varejinho, aquela degradação que ocorre em função da falta de empregabilidade, e aí você tem que agir nesse sentido. Mas o que se percebe hoje é que o avanço se dá em função das propriedades que estão ampliando a sua atuação para a criação de gado, por exemplo. Não é o pequeno produtor que está devastando a Amazônia, são os grandes proprietários de terreno e as grandes grilagens. Então, você tem praticamente, nesse aumento agora, basicamente 70% a 80% dessa devastação que é ocasionada por grilagem, não é? Então, é muito importante que se tenha política pública para combater essa questão. A bioeconomia, uma economia sustentável, ela ajuda esse processo, mas ela não vai acontecer se você não tiver uma contenção do desmatamento. Se você quiser mudar a economia para uma economia mais sustentável, você tem que colocar uma barreira para o crime organizado, para a degradação, senão ele vai continuar. Ok, conversamos aqui com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Obrigado mais uma vez, viu, Bocuí, pela presença aqui com a gente. Uma ótima noite, bom feriado, até uma próxima. Para você também, Barão. Obrigado, boa noite. Agora são 11h22. O desmatamento da floresta amazônica bateu recorde em março. Segundo dados coletados por imagens de satélite, cerca de 900 quilômetros quadrados de mata nativa, o equivalente a quase 1.000 estádios do Maracanã por dia, foram devastados. Confira os detalhes na reportagem de Letícia Miyamoto. O desmatamento na Amazônia triplicou em março e encerrou o trimestre com a segunda maior área desmatada em pelo menos 16 anos. Os dados foram levantados pelo Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Uma área de quase 350 quilômetros quadrados foi desmatada na Amazônia Legal em março, o que representa um salto de 180% em comparação ao mesmo período do ano passado. No trimestre encerrado em março, foram desmatados 867 quilômetros quadrados da mata nativa. A área é equivalente à perda de quase 1.000 campos de futebol por dia. O recorde de destruição trimestral ocorreu em 2021, quando foram derrubados mais de 1.000 quilômetros quadrados em floresta nativa. 8 dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal apresentaram aumento no desmatamento em março. A exceção é o estado do Amapá. O levantamento ainda aponta que, em março, as áreas de preservação ambiental Triunfo do Xingu e do Tapajós, no Pará, foram as unidades mais destruídas na Amazônia. Segundo o levantamento, o cenário aponta a necessidade de medidas de urgência.